Então é o seguinte, hoje a gente começa aí o capítulo 28, onde a gente vai discutir a respeito de campos magnéticos, tá? Então no capítulo passado, a gente se dedicou a estudar cargas elétricas e o campo elétrico gerado por essas cargas elétricas e as forças que essas cargas ficam sujeitas, e depois a gente fez uma discussão a respeito dos circuitos, tá? Então os campos magnéticos, né, o magnetismo, ele está presente na história do ser humano aí há mais de 2000 anos, tá? Onde os gregos perceberam que tinham pequenas pedras conhecidas como magnetitas, que elas tinham propriedade de atrair pequenos pedaços de metal, como ferro, tá? E eles perceberam também que quando você pegava essas magnetitas e esfregavam em barrinhas de ferro, essas barrinhas de ferro também adquiriam propriedades magnéticas. Tales de Mileto foi um dos estudiosos aí que também realizou, né, no século 6 a.C., estudos a respeito do magnetismo, da propriedade desses materiais, tá? E no século I, os chineses começaram a usar esses materiais para a construção de bússolas, no qual eles pegavam uma agulha magnetizada, colocava sobre um material que podia flutuar na água, e eles percebiam que esse material tomava uma orientação preferencial, que é a orientação norte-sul da Terra. Ou seja, era possível se orientar, né, com, com esse material. Pouco tempo depois, né, eles já começaram a utilizar esses materiais, me parece que foram na Índia, começaram a utilizar esses materiais, essas bússolas na navegação. Tá? Em 1302, o marinheiro Flávio Gioia, ele melhorou esse formato da bússola, né, criando uma bússola mais parecida com o que a gente tem hoje. Né? Ele deu uma aperfeiçoada, só que foi em 1417, né, que ela recebeu esse nome de bússola, que é um nome derivado do italiano, que significa uma caixinha pequena, onde era feito o desenho da Rosa dos Ventos e colocado uma agulha que podia se orientar com o campo magnético terrestre, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Um detalhe interessante a respeito no caso, opa, deixa eu pegar a caneta aqui, deixa eu pegar o laser, do caso dos ímãs, é que a gente poderia pensar assim, ó, do mesmo jeito que existe, na verdade, não estou conseguindo pegar a caneta laser, porque está falhando. Da mesma forma que existe lá cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas, você poderia pensar que existe também uma carga magnética positiva e uma carga magnética negativa. Tá? Mas isso não existe carga magnética. O que existe nos ímãs são os chamados dipolos magnéticos, que é nomeado como sendo polo norte e polo sul. Poderia ser polo A e polo B ou qualquer outro nome, mas como esses materiais têm a propriedade de apontar na direção norte e sul, né, foi atribuído então os nomes como polo norte e polo sul. E outra curiosidade a respeito dos ímãs é que eles não podem ser separados, esses polos, ou seja, o polo norte não tem como você cortar o ímã e tirar o polo norte do polo sul. Toda vez que você corta um ímã, você constrói dois novos ímãs com polo norte e polo sul. Tá? Isso é chamado de inseparabilidade dos polos magnéticos, ou seja, não existe um monopolo magnético. Tá? No caso da carga elétrica, uma carga elétrica positiva é um monopolo positivo e uma carga elétrica negativa é um monopolo negativo. Quando a gente aproxima os dois, a gente tem um dipolo elétrico, formado por uma carga positiva e negativa. No caso do campo magnético, só existem dipolos magnéticos. Se alguém algum dia descobrir aí a possibilidade de um monopolo magnético, com certeza pode ganhar um prêmio Nobel de Física, tá? Mas isso ainda não é possível. Perceba que se você tem polos aqui com nomes contrários,
você tem uma força de atração, e se você tem polos com o mesmo nome, você vai ter sempre uma força de repulsão entre eles. E tanto o polo norte como o polo sul, ele atrai aqui um pedaço de ferro que você coloque próximo desse ímã. Tá? Na próxima figura, eu mostro aí a questão da Terra se comportar como um ímã gigantesco. Tá? Foi lá em 1600 que o William Gilbert ele descobriu que a Terra é um ímã gigante, tá? Natural, e que tem polos próximos aos polos geográficos. Na verdade, aqui o polo sul terrestre, o polo sul magnético da Terra, ele fica próximo do Canadá. Tá? E perceba que aqui é representado com linhas, onde essas linhas saem do polo sul e entram no polo norte, que a gente já vai ver na sequência. Tá? Os cientistas aí acreditam que o campo magnético da Terra é gerado no interior do nosso planeta. Lá o calor do núcleo sólido da Terra agita uma camada externa, líquida, constituída por ferro e níquel, e os atos de agitação geram correntes elétricas e, como resultado, um campo magnético. Mas isso é teoricamente, não se tem bem ao certo como que é gerado esse campo magnético pela Terra. Tá? O norte geográfico da Terra fica próximo ao polo sul magnético. Então, ó, aqui é o norte geográfico, tá? E fica próximo ao polo sul magnético, tá? E esses polos se invertem a cada 200 a 300 anos e também não se sabe bem ao certo porque isso acontece, tá? Então, quando você pega e levanta uma bússola aqui, ela vai tomar a direção preferencial norte-sul, tá? Onde o norte da bússola vai apontar para o norte terrestre sempre, porque é aonde está o sul magnético. Tá? Então ela vai tomar essa direção preferencial. Aqui vem as linhas de campo magnético. Tá? No caso das linhas de campo, é muito parecido com o que a gente tem nas linhas de campo elétrico. Tá? Só que aqui o campo magnético é representado pelo vetor B. Né? Lembrando que para campo elétrico a gente usava o vetor E. A gente não usa aqui M para magnético, a gente usa B. Tá? E as linhas, por definição, elas saem do polo norte e entram no polo sul. Para decorar, ó, uso S como de sai, vai ser ao contrário, vai ser entrando no sul. Então sai do polo norte e entra no polo sul. Em cada ponto de uma linha de campo, em cada ponto aqui de uma linha de campo, o vetor campo magnético sempre vai ser tangente à linha. Tá? Talvez esse aqui não for muito tangente não, mas vamos pegar aqui. Ó. Sempre tangente às linhas vai estar o campo magnético B. Tá? Quanto mais próximo tiver as linhas de campo, maior vai ser a intensidade. Por isso que aqui no desenho ó, do campo magnético terrestre, perceba que as linhas aqui estão mais próximas e aqui, ó. Então, nos polos, a gente tem um campo magnético mais intenso. Tá? Isso faz com que partículas carregadas vindo do Sol sofram desvios aqui nesse campo magnético terrestre, formando a aurora boreal, que são aquelas imagens coloridas que é possível ser observada nos polos. Tá? Perceba que aqui seria, nessa imagem do lado esquerdo, a gente tem o mais próximo do real aqui, que é limalhas de ferro, que nada mais é do que pó de ferro jogado nas proximidades do polo norte e polo sul do ímã. Perceba que as limalhas tomam a configuração das linhas de campo. Tá? E aqui no meio as linhas são praticamente paralelas. Onde as linhas são paralelas, como aqui no centro, ó, significa que o campo magnético ali é constante, ou seja, acontece da mesma forma que acontece no campo elétrico. As propriedades são muito parecidas, as linhas de campo magnético também nunca se cruzam, assim como as linhas de campo elétrico, tá? E se você colocar uma bússola aqui ao redor, elas sempre vão tomar a configuração aqui, apontando na direção aqui do vetor campo magnético, ou seja, tomar essa direção preferencial ó, ao desenho aqui da bússola sobre a linha de campo. Tá? Então ela vai se alinhar com a linha de campo.
Perfeito? Na próxima aula, a gente discute um pouquinho a respeito de cargas em movimento dentro de um campo magnético. Porque quando a gente tiver uma carga se movimentando dentro do campo magnético, dependendo da direção que ela está se movimentando, essa carga fica sujeita a uma força de origem magnética. Tá? Vejo vocês na próxima aula. Abraço.